Olá, uma boa noite a todos nossos queridos amigos e irmãos que estão conectados conosco para participar de mais um momento especial deste seminário de mordomia da Conferência Geral. Você é muito bem-vindo a mais um programa aqui da Igreja Online dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Hoje nós já estamos no segundo dia deste seminário especial. Eu não sei se você assistiu ontem à noite, foi uma mensagem maravilhosa. Se você não assistiu, separe um momento para você participar e desfrutar dos maravilhosos ensinos que Deus nos transmitiu através do culto que foi realizado ontem à noite. E neste momento, em nome de Jesus, nós damos início a este programa e vamos ler um texto da Palavra de Deus que está no livro dos Provérbios. Abra sua Bíblia e leia conosco Provérbios capítulo 3. Vamos ler os versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Com base neste texto maravilhoso da Palavra de Deus, nós convidamos a todos que puderem a se prostrarem diante de Deus juntamente conosco, enquanto vamos orar ao Senhor, suplicando a sua bênção, a sua presença para o programa desta noite. Antes de ajoelhar, porém, eu quero explicar para os irmãos que o programa desta noite vai ser um pouco diferente do culto que nós temos normalmente no domingo à noite e na quarta-feira à noite. Esta noite será um momento que teremos aqui uma mesa redonda conversando sobre aspectos práticos da mordomia. Nesta mesa nós temos vários irmãos que daqui a pouquinho estarei apresentando a vocês e nós estaremos entrando em vários aspectos práticos, como fazer isso, como fazer aquilo, o porquê disso, o porquê daquilo, como... Então, vários aspectos. Logo a seguir nós estaremos abordando com um grupo de irmãos aqui em uma mesa redonda. Mas nós vamos em seguida orar, vamos louvar a Deus através do hino que será cantado e o hino Em Tuas Mãos, e em seguida já iniciaremos este momento desta mesa redonda. Se você puder, como já mencionei, vamos nos ajoelhar diante de Deus e fazermos uma oração. Querido Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, pelo teu grande amor demonstrado para conosco, enviando Jesus, a maior dádiva do universo, para nos salvar. Obrigado pelo teu cuidado para conosco, nos dando o privilégio de estarmos aqui já no segundo dia deste seminário de mordomia da Conferência Geral. Te pedimos, Senhor, uma bênção em favor de todos que estamos aqui no estúdio, todos que faremos uso da palavra. Venha, Senhor, iluminar nossa mente através do Teu Santo e Bom Espírito, para que, de fato, sejamos simplesmente instrumento em Tuas mãos, mas que o Senhor é que venha se manifestar nesta noite falando aos nossos corações. Eu te peço também, Senhor, uma bênção especial em favor de cada internauta, cada filho teu que está assistindo este programa, que seja grandemente abençoado por ti. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados e estejas conosco nesta programação. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Me colocar em tuas mãos.
Muito bem, queridos. Como eu já havia mencionado aos irmãos, nós estamos aqui em um grupo de irmãos que estaremos conversando aspectos práticos sobre a mordomia cristã. Como é um seminário de mordomia da Conferência Geral, temos conosco aqui o pastor André Devay, o departamental de mordomia da Conferência Geral. É um prazer tê-lo conosco neste momento, irmão André. Uma boa noite a todos, é um prazer estar aqui e estamos, como já disse o irmão Joel, no segundo dia do nosso seminário de mordomia cristã da Conferência Geral. E é um prazer ter vocês aqui conosco. Temos também o privilégio de ter conosco aqui o pastor André Tavares, é o tesoureiro da União Sul Brasileira. Seja bem-vindo, irmão André. Muito obrigado, irmão Joel. Muito obrigado por esta oportunidade de participar neste seminário e também quero agradecer a presença de todos os que estão nos assistindo. Muito bem. Temos também o privilégio de ter conosco nesta mesa o pastor Wagner Guidini, o atual tesoureiro da União Norte e também diretor do Departamento de Mordomia. Seja bem-vindo, pastor Guidini. Muito obrigado, pastor Joel. Também é um prazer estar com os irmãos nesta noite para compartilharmos de um tema muito importante. Então, que Deus venha nos abençoar neste momento. Muito bem. Então, nesta noite, irmão André, eu mencionei que nós vamos abordar, sim, aspectos práticos, né, da mordomia, perguntas que geralmente os irmãos nos fazem no dia a dia. Não sei se o irmão gostaria de explorar mais alguns detalhes antes de adentrarmos diretamente. Sim, exatamente. O nosso objetivo nesta noite é exatamente entender vários aspectos para que o nosso seminário não ficasse assim muito extenso. Nós, nesta noite, vamos falar de vários aspectos pontuais, que geralmente o pessoal pergunta, mas e essa questão, e essa questão? Nós vamos tentar responder de uma maneira sucinta, para que nós possamos ter de uma maneira muito clara qual é o plano de Deus para a sua igreja, qual é o plano de Deus para o seu povo, com relação à mordomia. Muito bem. Então, diante dos esclarecimentos dados, os irmãos já sabem quem estão conosco, né? E cada um de vocês que estão assistindo também estão conosco, todos são muito bem-vindos, a sua presença nos traz muita alegria, mesmo que virtualmente. E é importante também a sua participação ativa, comentando, concordando, né, com o que for apresentado aqui, isso é muito importante, ok? Irmão André, em suma, o que é mordomia? O que a mordomia envolve? O que está envolvido na mordomia? Muito bem. A mordomia é o manejo responsável dos bens e dos talentos que Deus coloca em nossas mãos. Mordomia é administrar aquilo que o Senhor nos tem dado, aquilo que o Senhor tem colocado sob nossa responsabilidade. E isso envolve dinheiro, isso envolve corpo, nosso corpo, isso envolve o nosso tempo, a maneira como nós trabalhamos o nosso tempo, isso envolve os nossos talentos, aquilo que nós temos em nossas mãos para trabalhar. Enfim, a mordomia envolve todo o nosso ser, envolve a nossa família, envolve entregar ao Senhor aquilo que é de melhor. Então, quando nós falamos de mordomia, nós estamos falando de tudo relacionado à nossa vida. Muito bem, muito obrigado. Nós percebemos aí que de fato é algo muito abrangente, né? Todos os aspectos da nossa vida estão envolvidos neste assunto da mordomia. É algo muito amplo. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui para o nosso querido irmão André Tavares. Por que ser um mordomo? Qual o objetivo da mordomia em nossas vidas? Então, em primeiro lugar, o que é um mordomo? O mordomo, ele se trata de um administrador. Quando o dono da casa lhe confia
tudo o que ele possui aos seus cuidados. Então pode ser dinheiro, terras, a administração das suas riquezas. Então o mordomo faz isto. Os irmãos querem saber exemplos clássicos de mordomos? Nós temos ali, por exemplo, em Gênesis 24, quando fala a respeito de Eliezer, que era um mordomo de Abraão, ele cuidava, ali administrava as posses de Abraão. E nós temos um exemplo ainda mais clássico, que é o de José, filho de Jacó. E quando ele foi colocado na casa de Potifar, conforme está escrito em Gênesis capítulo 39, ele foi mordomo da casa de Potifar. Ele cuidava de todas as coisas. Então o mordomo, ele é um administrador. Só que o mordomo, ele deve ter cuidados. Se ele começar a se sentir que é dono de tudo, ele passa a trair o seu senhor. E se ele deixa de cuidar com zelo e fidelidade, ele passa a ser infiel. Então ele deve ter muito cuidado. Então Deus colocou o homem como mordomo nessa terra para administrar os bens, para administrar os recursos. E Deus nos criou, nós somos propriedade dele. Então o mordomo, em primeiro lugar, deve reconhecer que ele não pertence a si mesmo. Ele pertence a Deus pela criação e pela redenção. Agora, reconhecendo esta dependência, e cada mordomo deve fazer uma prestação de contas individual. E Deus tem um objetivo com respeito à mordomia em nossas vidas. No livro Eventos Finais, na página 79, ou esse mesmo texto aparece no livro Conselhos sobre Mordomia, na página 22, diz que nós somos colocados sob prova neste mundo para determinar a nossa habilitação para a vida futura. Nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos posses temporais, para que o uso que disso fizermos possa revelar se poderão ser confiadas as riquezas eternas. Então, por que da mordomia? Porque somos mordomos, porque o homem tem essa responsabilidade. Então, Deus nos coloca neste mundo como mordomos para que desenvolvamos o nosso caráter, para nos colocar à prova, para vencer o nosso egoísmo, para nos habilitar às riquezas eternas, para ver se poderão ser confiadas em nossas mãos as riquezas eternas. Amém. Deus seja louvado. Eu fiquei maravilhado com esse texto que o pastor André acabou de ler do Conselho de Mordomia, e também está no Eventos Finais, né? Eu fiquei impressionado. E eu me lembrei daquele texto que Jesus falou, que ele disse, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Então, em outras palavras, um dos objetivos eu entendi com esse texto que é isso, para ver se nós somos fiéis no pouco que Deus confia nesta vida aqui. Essa vida aqui, comparado com a eternidade, é um pouquinho, né? Se formos fiéis nesse pouquinho, somos dignos de confiança para nos confiar os tesouros da eternidade. Agora, se formos infiéis no pouco, infelizmente, seríamos infiéis no muito. Então, ele nem vai nos levar para lá. Eu gostei muito desse texto, né? Que isso possa impressionar a cada um de nós. Agora, vamos fazer uma pergunta para o nosso estimado pastor Wagner Guidini, falando agora sobre o departamento de mordomia. Qual o objetivo do departamento de mordomia na igreja? Bom, pastor Joel, na verdade é um dos departamentos mais importantes, né? É uma pena que nem todas as igrejas têm esse departamento organizado, né? O ideal é que todas as igrejas tenham o departamento de mordomia organizado. E qual é o objetivo, qual é o propósito, né? Orientar, motivar, conduzir cada membro da igreja, cada interessado, a ser um mordomo fiel, a reconhecerem que Deus é o doador de todas as coisas e mantenedor de todas as coisas. Isso é uma responsabilidade muito grande. Nós vimos no Espírito de Profecia que no livro Conselho sobre Mordomia,
na página 17, que trevas espirituais penetram a igreja quando esse assunto é deixado de lado. Quando pregamos, né, só aquilo que a membresia, os irmãos querem ouvir, e não aquilo que eles necessitam ouvir. A palavra de Deus diz que trevas espirituais penetram a igreja. Então esse assunto deve sempre ser levado à igreja, para que isso não aconteça. Então é um departamento muito importante, na verdade, na orientação também financeira dos membros, promovendo eventos ligados à mordomia cristã, à participação de cada membro com relação à fidelidade com Deus. Então, é este o objetivo, fazer com que cada membro, fazer com que cada interessado, cada participante do culto se torne um mordomo fiel. Esse é o principal objetivo do Departamento de Mordomia. Muito bem, obrigado, irmão Wagner. Realmente é muito importante isso. É importante nós pensarmos que cada membro da igreja deve ter, por experiência, o que é ser um mordomo de Deus. E esse é o objetivo pleno, como dizia o irmão Wagner, aí para nós, né? Bem, agora nós queremos transmitir uma pergunta para o irmão Joel. Irmão Joel, a nossa pergunta para o irmão é: na prática, como é ser um mordomo do Senhor? Bem, irmãos, como o pastor André Devay mencionou no início, a mordomia envolve vários aspectos da nossa vida, tudo da nossa vida, né? O nosso tempo, os talentos que Deus confiou a nós, o nosso próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, na teoria, envolve tudo isso aí, mas e na prática? Como é que é ser um mordomo fiel na prática? Na prática, é sabermos administrar cada aspecto da nossa vida, tendo em mente que Deus é a fonte, Deus é o doador de tudo que somos, né? Quando fala do templo, por exemplo, do nosso corpo, o apóstolo Paulo nos faz uma pergunta: não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, e depois ele nos admoesta a cuidar bem deste corpo. Então, quando nós, na prática, não damos atenção devida ao nosso corpo, trabalhamos em excesso, não fazemos exercício físico, não repousamos, nós não estamos sendo mordomo fiel deste templo. E Deus vai cobrar isso de nós, né? O pastor André Tavares falou que nós temos que prestar contas a Deus, né? Cada mordomo tem que prestar contas. Então, um mordomo, como é ser um mordomo fiel na prática? É cuidar bem da reforma de saúde, ligado ao aspecto do templo, né? Mas ligado ao aspecto do tempo, não do templo. Agora eu estou falando do tempo, da hora, né? Joel da hora. É nós administrarmos bem o nosso tempo a ponto de não ficarmos desperdiçando tempo com coisas que não venham a trazer-nos benefício intelectual e que não traz benefício em nenhum aspecto. Então vamos administrar bem o tempo. Eu não sei quantos dos irmãos aqui assistiram o programa que aconteceu sobre a Escola dos Profetas no mês anterior, no mês de agosto. O pastor André Tavares mencionou de um capítulo que tem no livro Parábolas de Jesus, um capítulo inteiro falando sobre o tempo. E de todos os talentos que Deus confiou a nós, nenhum ele vai cobrar mais estrita conta do que do tempo. Então, ser um mordomo do tempo, na prática, é isso, é administrar da melhor forma possível o tempo, separando o tempo de qualidade para Deus. Então, você organiza o seu tempo, faz o seu cronograma do dia, né? Vamos supor que você levanta 5h30 da manhã, das 5h30 às 6h, este tempo é o meu tempo devocional pessoal com Deus. O tempo do culto com a família. Aí tem o tempo do trabalho, das higiene pessoal e etc. Então, é administrar bem, distribuir bem, de uma forma planejada, de uma forma organizada o seu tempo, de forma que você tenha tempo para Deus, para si, para a família, né?
e também para as suas atividades normais da vida, cotidianas. E na questão do tesouro, como é ser um mordomo na prática relacionada ao tesouro, aos bens materiais que Deus tem confiado a nós? É colocar Deus em primeiro lugar, é colocar Deus dentro do seu planejamento financeiro. Não é simplesmente você recebe o seu dinheiro, vai pagando suas contas e aí, se sobrar algum dinheiro, aí você, dá alguma oferta ali. Se não sobrar, vem um apelo X, se você tem, você atende o apelo, se não, não atende. Isso não é ser mordomo. Você está administrando, conduzindo de forma planejada. Eu quero ler um texto sobre esse último aspecto que eu estou abordando. Esse texto está no livro Conselhos sobre Escola Sabatina, 129 e 130, as páginas 129 e 130. Diz assim, olha, a questão das ofertas não foi deixada por conta dos impulsos. Deus nos tem dado instruções definidas a esse respeito. Ele especificou dízimos e ofertas como a medida de nossa obrigação e deseja que demos regular e sistematicamente. O que quer dizer isso? Dar de forma regular e sistematicamente. É dentro de um planejamento. Eu recebo X por mês, desse X, tanto é do primeiro dízimo, tanto do segundo dízimo, tanto de primícia, tanto de oferta. Você já deixa separadinho ali no planejamento. Quando vem um apelo, uma necessidade, você olha do dinheiro reservado, olha, tem tanto aqui, irmão, posso ajudar com tanto. Não é se sobrar, não é contribuir por impulso, como diz o texto. Isso é ser um mordomo na prática, no aspecto do tesouro. Não sei se respondi a contento aí a pergunta que o irmão André fez, né? Não, ficou bem respondido, ficou bem claro. E, Joel, só para a gente tentar fazer aí uma ilustração, né? Certo. Então, como assim fazer uma mordomia plena, um trabalho pleno de mordomia? Veja, se eu, por exemplo, quero dedicar do meu tempo para Deus. Eu quero dedicar do meu tempo a Deus. E no sábado eu vou à igreja, passo 3 horas na igreja. No sábado à tarde eu faço o trabalho. Quanto do meu tempo eu estou dando para Deus? Na prática você não está dando nada, porque o sábado não é nosso. O mandamento deixa bem claro. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então Deus nos deu 6 dias. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 6 dias são nossos, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Tudo que eu dedico do sábado para Deus, eu não estou dando nada do meu para Ele, porque o sábado já é dele. Já é dele. Agora, dos 6 dias que Ele deixou para eu fazer todo o meu trabalho, se parte disso eu dedico a Ele, a sua obra, aí eu estou dedicando parte do meu tempo para Ele. Então veja que coisa interessante. Quer dizer então que para eu ser verdadeiramente um mordomo, eu não posso administrar só o que é do Senhor, o sábado do Senhor, o dízimo que é do Senhor. Eu tenho que abrir mão daquilo que eu posso usar para mim, usar para a minha família também. Então é algo, como você disse, é algo muito amplo que envolve toda a nossa vida aí, né? Com certeza. É um assunto muito amplo, esse assunto da mordomia. Agora, irmão André, sobre as ofertas, na nossa igreja nós temos várias ofertas, né? Culto de domingo tem oferta, de quarta-feira, no sábado, em algumas igrejas são recolhidas 2 ofertas, né? Às vezes muda um detalhezinho de alguma igreja para outra. Mas nós temos, assim, tem a oferta especial no início de cada mês. O irmão poderia nos falar um pouquinho sobre o destino dessas ofertas, como é que é o uso destas ofertas na igreja? Ok. Esse é um aspecto muito interessante, esse é um aspecto muito bonito do nosso exercício cristão. O Senhor separou as ofertas como o único meio em que nós podemos manifestar gratidão a Ele. O esforço que nós fazemos para
que a mensagem seja levada a outros, é a única maneira que Deus separou. E isso é através de nossas ofertas. É muito lindo que quando aconteceu o pecado, não houve... Deus estava ali com Adão, estava ali com Eva, não houve culto divino, não houve mensagem, não houve música, mas houve oferta. Houve a apresentação de um sacrifício, a apresentação de uma oferta de reconhecimento ali diante de Deus, da necessidade que o homem tinha para com Deus. Então, o ato de nós ofertarmos é um ato extremo de adoração, é um reconhecimento grande de adoração diante de Deus. E por isso o apóstolo Paulo, ele diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. E a nossa oferta deve ser uma oferta programada. E o mesmo apóstolo Paulo, 1 Coríntios 16, 1, ele diz assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando. Não é assim colocar a mão no bolso e tirar a primeira nota, olhar o que está por ali, não. É fazer algo organizado, fazer algo sistemático, para que possa ser levado para a igreja de Deus. E o Senhor dá uma ordem muito clara, ele diz, ninguém comparecerá perante mim vazio. É necessário aparecer com algo em mãos. Bem, pensando nisso, foram criadas oportunidades para que nós, como igreja de Deus, como povo de Deus, pudéssemos dedicar nossas ofertas para as mais diferentes razões. Por exemplo, oferta de escola sabatina. Cada sábado, em todas as igrejas, no mundo inteiro, são recolhidas ofertas de escola sabatina. Eu confesso que eu fico assim um pouco emocionado quando eu estou na África e as crianças estão sentadinhas no chão, recebendo a sua escola sabatina, e vai um irmão ali para receber a ofertinha delas. E elas colocam a sua ofertinha ali também. Algumas delas colocam a sua ofertinha. E a oferta de escola sabatina, ela tem o objetivo do desenvolvimento e manutenção da obra de Deus. Ela tem o objetivo da abertura de novos campos. Com essa oferta, nós pagamos aí salões, nós compramos material missionário, nós aplicamos para que a mensagem possa ser levada, possa ir a outros lugares, especialmente em nosso país. Então, esse é o objetivo da oferta de escola sabatina. A oferta de gratidão, ela é utilizada para necessidades da igreja local e ela é utilizada também para o departamento social. Uma parte da oferta de gratidão é separada como uma dedicação que fazemos para ajudar aqueles que são menos favorecidos. E esse valor é utilizado para ajudar as pessoas que têm necessidade. Aí depois temos a oferta de construção. A oferta de construção, como o próprio nome diz, ela tem por objetivo ajudar nas construções das igrejas. Ajudar na construção de uma casa pastoral, aquilo que nós não podemos usar o dinheiro do dízimo, por exemplo, para construir uma igreja. Mas nós podemos dar a nossa oferta para que essa igreja seja construída. Então, a oferta de construções tem esse objetivo. Aqui no Brasil, nós temos um projeto na União Norte chamado Faróis da Verdade, né? E o Faróis da Verdade é um projeto muito lindo, em que a cada mês uma oferta é recolhida para ajudar a uma igreja da União. E com isso, Deus abençoa para que as igrejas possam ser construídas. Bem, depois vem a oferta juvenil, que geralmente é retirada no dia da Liga Juvenil, no dia do programa juvenil. E essa oferta vai ser usada também, aí mais a nível local, nível de igreja local, para as atividades relacionadas ao departamento de jovens. Vem também, no mesmo sentido, a oferta missionária, a oferta de evangelismo, que também o recurso é utilizado para comprar material missionário na igreja, para pagar os folhetos, para campanhas missionárias de uma maneira geral. E aí nós entramos nas ofertas da Conferência Geral, ofertas que são recolhidas
e que são aplicadas diretamente para a Conferência Geral. É o caso, por exemplo, da oferta de semana de oração. A oferta de semana de oração é recolhida uma vez ao ano, no segundo domingo da semana de oração. E essa oferta é uma gratidão nossa pelo ano inteiro de bênçãos que recebemos do Senhor. É a oferta de encerramento do ano. E essa oferta é utilizada para a abertura de novos campos a nível mundial. E também para a manutenção daqueles campos que foram abertos, mas que ainda não têm condição de subsistir sozinhos. Só para nós termos uma ideia, nós temos aí, a nossa mensagem está hoje em 132 países. De acordo com a conta da Organização das Nações Unidas, são 195 países. Nos faltam aí mais de 70 países a serem alcançados. Mas existem contas diferentes que falam de outros países. E se você quer que a mensagem vá a esses lugares, você colabora através da oferta de semana de oração. E, finalmente, vem a oferta de primeiro sábado. A oferta de primeiro sábado, ela tem algumas ofertas específicas. Por exemplo, geralmente no mês de fevereiro ou no mês de março, é recolhida a oferta para catástrofes e tragédias mundiais. Essa oferta é utilizada toda vez que acontece uma tragédia a nível de mundo. É um furacão, é um terremoto, é alguma tragédia grande, o departamento lança a mão desse recurso, atende os irmãos imediatamente. Também, em tempos que não existe uma tragédia, em países pobres que vivem em meio a uma tragédia social, nós usamos esse dinheiro para atender a necessidade desses lugares. Ajudar uma padaria, ajudar uma padaria social que possa gerar trabalho para os irmãos, uma plantação comunitária onde os irmãos possam trabalhar com isso. Então, isso é oferta de primeiro sábado para tragédias mundiais. Aí tem a oferta para oferta de primeiro sábado para o departamento de evangelismo. Essa oferta também vai ser utilizada para a literatura mundial. Mandar livros para os campos que estão sendo abertos. Mandar livros para os campos que são muito pobres e não têm condição de se manter. Oferta para o departamento de educação. É uma oferta que é utilizada para a organização da obra educacional. É uma oferta que é utilizada também para escolas missionárias. Então, esse é o objetivo dessas ofertas. E cada união, cada região, melhor digo, escolhe uma união, um lugar que vai receber uma oferta especial de primeiro sábado e todo o dinheiro arrecadado vai para esse lugar. Às vezes para a construção de uma igreja, às vezes para a aquisição de um terreno, às vezes para a instituição, para o estabelecimento de alguma instituição e assim sucessivamente. Dessa maneira, os irmãos dão a sua oferta com muito bom coração, com muito bom desejo e, através desse dinheiro, as igrejas, associações, uniões e conferência geral têm condição de fazer a obra funcionar a nível de mundo. Muito bem, muito obrigado, irmão André. Então, vamos ver se eu conseguir entender bem aqui. Nós não falamos aqui de dízimos e nem de primícias. Nós falamos das demais ofertas voluntárias. Estas ofertas são usadas para atender as necessidades da igreja local, de várias necessidades da igreja local, né? Necessidades também na associação, união e conferência geral relacionadas à construção, atender necessidades sociais, catástrofes, etc. E também para material missionário, para esses fins diversos aí. Agora, sobre dízimos e ofertas, dízimos e primícias, né? Nós falamos das ofertas que atendem essas necessidades gerais em nível local, associação, união e conferência geral. Agora, falando sobre dízimos e primícias, qual o destino dos dízimos e das primícias? Dentro do plano divino, né? Em que pode ser usados os dízimos e as primícias? Irmão André Tavares, pode nos ajudar nesta pergunta? Sim.
eu quero apresentar um texto aqui, que se encontra no livro Conselhos sobre Mordomia. Conselhos sobre Mordomia, na página 40. Diz assim: o dízimo de todas as nossas rendas é do Senhor. Reservou-o para si, para ser empregado em fins religiosos. Santo é, nada menos que isso aceitou ele em qualquer dispensação. A negligência ou adiamento desse dever provocará o desagrado divino. Se todos os professos cristãos trouxessem seus dízimos fielmente a Deus, seu tesouro estaria cheio. Então aqui ele está falando a respeito do dízimo, porém nós entendemos que a primícia também se destina ao mesmo fim. Aqui quando fala a respeito de fins religiosos, ele fala a respeito do sustento do ministério. Existem outros textos que vão falar mais diretamente sobre o sustento daqueles que levam a mensagem do Evangelho. Então, é uma parte, aqui falando de dízimos e primícias, é uma parte que Deus reservou para si. Ele diz que, tem um outro texto aqui do Conselho sobre Mordomia, na página 29, que diz que Deus põe a mão sobre o dízimo. É interessante que esse texto ele abrange tudo. Diz assim, olha, Deus põe sua mão sobre o dízimo, bem como sobre as dádivas e as ofertas. E diz, isto é meu. Quando eu vos confiei os meus bens, especifiquei que uma parte deveria ser vossa, para suprir as vossas necessidades, e uma parte deveria retornar para mim. Como já foi mencionado em outras ocasiões, não que Deus precisa, quando Deus diz que tem que retornar para Ele, não que Ele precisa, Ele é o dono de tudo. Mas isso daqui é um reconhecimento da soberania que Deus tem para conosco e auxiliar também o seu ministério. E eu quero, finalizando essa questão, eu quero deixar um outro texto assim que eu achei muito bonito, que está no 4º volume dos Testemunhos para a Igreja, na página 476. Olha que interessante esse texto. Em cada dispensação, desde os dias de Adão até hoje, Deus tem reivindicado o ser humano como propriedade sua, dizendo, eu sou o legítimo dono do universo. Por isso, peço que me consagrem suas primícias. Tragam um tributo de lealdade. Então, veja que as primícias aí é um tributo de lealdade. E um outro texto fala que é um tributo de gratidão. Entreguem a mim o que é meu, reconhecendo assim a minha soberania. Então, serão livres para preservar e desfrutar a minha generosidade. E minha bênção estará com vocês. Eu achei muito impressionante esse texto. Então, Deus, sendo dono de todo o universo, Ele pede que consagremos a Ele dízimos e primícias, como um reconhecimento da sua soberania, da sua bondade e também reconhecendo a nossa lealdade. Agora Ele diz, essa parte é minha, agora estejam livres para desfrutar minha generosidade com aquilo que pertence a vocês como mordomos. Então, só para ficar assim bem fixado na nossa mente, as ofertas voluntárias que o irmão André Devay mencionou, a finalidade delas, o destino delas é custear as diversas necessidades da obra, seja construção, material missionário, atender a obra de assistência social e etc. Material evangelístico, etc. Agora, o dízimo e as primícias já tem uma finalidade diferente, né? São santos, né? Deus separou eles para si, mas não pode ser usado para estas coisas, né? Com este destino aí de construções, assistência social, compra de material missionário e etc. O dízimo e as primícias, a finalidade é o sustento, o custeio daqueles que trabalham de uma forma efetiva e exclusiva
na propagação do Evangelho. Exatamente isso. Esse é o fim exclusivo, né, dos dízimos e das primícias. E os dízimos e as primícias que hoje eu entrego lá na minha igreja, então, já pegando assim uma carona no assunto da distribuição que o irmão André Devay mencionou, né, da finalidade, ou até onde chega o alcance, né? Então, qual é o alcance? Então, hoje eu levo meus dízimos e primícias na igreja, ali a igreja vai entregar para a associação ficará com uma parte, a outra parte irá para a união ficará com uma parte e enviará até a conferência geral. Então, assim, o dízimo hoje que eu entrego aqui na base, na igreja, vai refletir, o valor vai chegar até lá no sustento do ministério, lá na conferência geral. Que plano lindo, né? Muito bom. Que plano maravilhoso. Através deste plano, Deus proveu meios para sustentar a sua obra, né, a nível local, nacional e mundial. Vamos usar essa linguagem, né? Então, tem recursos aí para prover a causa de Deus no mundo inteiro e que assim possa ter mais missionários para ser enviados a mais lugares, levando a verdade presente. Agora temos uma pergunta para o pastor Wagner Guidini. A pergunta é sobre o segundo dízimo. A Bíblia fala desse primeiro dízimo que tem eu me equivoquei, né? Essa pergunta não é para o irmão Guidini, é para o irmão André Devay. A Bíblia fala desse primeiro dízimo e das primícias, que o irmão André Tavares já explicou o destino. Mas a Bíblia fala de um outro dízimo que não era obrigatório assim, não tinha essa mesma finalidade naquela época. Hoje ainda está em vigor este segundo dízimo? Se ainda está em vigor, como pode ser administrado esse segundo dízimo? Qual a finalidade dele? Muito bem. Esse é um assunto muito, muito lindo e que eu especialmente gosto muito de falar dele, porque aqui nós vamos falar um pouquinho sobre atender a necessidade dos nossos irmãos, atender a necessidade daqueles que sofrem. O segundo dízimo, ele foi estabelecido com o objetivo de atender a pessoas carentes, viúvas, órfãos, estrangeiros, forasteiros, o levita em uma necessidade, para que a família pudesse participar das festas em Israel, para que as famílias que viviam em Jerusalém pudessem receber os que chegassem ali. Então, o segundo dízimo, ele tinha um objetivo totalmente social. Ele tinha um objetivo de olhar para o irmão que sofre e o doador dizer assim, olha, eu vou ajudar, o Senhor proveu um recurso, está em minhas mãos, eu estou administrando e por isso eu vou ajudar você, porque Deus proveu esse recurso através de minhas mãos. Aí, para a pergunta, será que está em vigor hoje? Basta nós pensarmos o seguinte, existem as mesmas necessidades hoje? Existem pessoas que sofrem, existem órfãos, existem viúvas, existem necessidades na obra? Se sim, então com certeza este sistema está em vigor. Agora vamos entender uma coisa, embora tenha o nome de dízimo, ele recebe esse nome por conta de que também é 10%, mas ele é uma oferta. É uma oferta que é dedicada para o cuidado de todas essas situações que nós falamos. Eu quero ler aqui o que diz a inspiração com relação a esse assunto. Patriarcas e Profetas, na página 530. Diz assim, a fim de promover a reunião do povo para o serviço religioso, bem como para que se fazerem provisões aos pobres, exigia-se um segundo dízimo de todo o lucro. Com relação ao primeiro dízimo, declarou o Senhor, aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel. Mas, em relação ao segundo, ele ordenou, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comereis o dízimo do teu grão,
do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Deuteronômio 14, 23. Este dízimo, ou o seu equivalente em dinheiro, deviam por 2 anos trazer ao lugar em que estava estabelecido o santuário, depois de apresentarem uma oferta de agradecimento a Deus e uma especificada porção ao sacerdote. Os ofertantes deviam fazer o uso do que restava para uma festa religiosa, da qual deviam participar os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Assim tomavam-se providências para as ações de graças e festas nas solenidades anuais. E o povo era trazido à associação com os sacerdotes e levitas, para que pudessem receber instrução e animação no serviço de Deus. Em cada 3º ano, entretanto, este segundo dízimo devia ser usado em casa, hospedando os levitas e os pobres, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Este dízimo proveria um fundo para fins de caridade e hospitalidade. E a base bíblica, nós vamos ter Deuteronômio, capítulo 12, 6 a 18, Deuteronômio, capítulo 14, 22 a 29, e Deuteronômio 26, 12 e 13. Aqui nós temos claramente o plano de Deus com esse segundo dízimo. Assim, um exemplo rápido. Eu estava no México falando sobre um assunto e um irmão me disse assim: eu tenho convidado várias vezes um funcionário meu, uma pessoa muito carente que trabalha na minha chácara, para participar de um congresso. Quer dizer que eu posso convidá-lo para ir a um congresso e utilizar o segundo dízimo para ele estar ali em comunhão. E aí lá nesse congresso, ele não vai estar ali como meu funcionário, ele vai estar como meu convidado. Ele vai adorar junto comigo. Eu vou adorar e ele vai adorar ao meu lado. Eu vou receber a mensagem e ele vai receber ao meu lado. E aí eu vou poder explicar para ele: olha, Deus proveu um recurso para que nós pudéssemos ter esse momento de comunhão entre nós. E o irmão entendeu claramente qual era o objetivo do segundo dízimo com relação a festas. É aquela coisa de eu poder ensinar ao meu filho. Ajudamos uma família que está em necessidade. E eu digo ao meu filho: olha, filho, Deus proveu um recurso para que quando você veja uma pessoa em necessidade, você tenha recurso para poder ajudá-lo. Então, o segundo dízimo tem esse objetivo: um fim de caridade, um fim de hospitalidade, um fim de fazer-nos mais humanos, de fazer-nos mais irmãos, mais família. E em uma festa, como diz aqui, em que em nossa linguagem hoje, o pastor, o obreiro, o membro, o interessado, o que recebe ajuda do departamento social, todos podem participar juntos dessa festa maravilhosa. Então, esse é o objetivo. Sim, está em vigor, é uma oferta e é uma bênção. Há poucos dias atrás eu falava com um membro da igreja, pedi a ele uma oferta, ele falou: eu tenho, irmão, porque eu separo o segundo dízimo. E olha, irmão, é bom demais separar o segundo dízimo. O irmão falou assim com muito ânimo. O segundo dízimo é uma bênção na vida da gente. Então esse é o objetivo. Amém. Amém. Que maravilhas. Deus é maravilhoso, não é mesmo? Veja o plano estratégico que ele elaborou em relação aos recursos financeiros para que cada setor da obra seja suprido financeiramente falando, né? Então ele designou assim, dízimos e ofertas é para suprir o custeio dos que pregam o evangelho. Construção de igrejas, de casas pastorais e etc, são ofertas voluntárias. Para ir aos eventos da igreja, para ajudar os necessitados, assistência social e etc, o segundo dízimo. A questão é só nós nos organizar dentro do plano divino, organizar direitinho e separar já no planejamento financeiro cada valor para o objetivo específico. Se cada um de nós fizermos isso, o que vai acontecer? Vai ter um momento aqui que nós vamos falar sobre isso, né? Se cada um de nós formos um mordomo fiel, né? Nos encaixando no planejamento divino,
primeiro dízimo para aquilo, segundo dízimo para aquilo, tal, e mais algumas ofertinhas. Se todo membro da igreja fizesse isso, qual seria o resultado? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas agora nós temos a pergunta para o irmão Wagner Guidini. Ele ficou triste porque eu me equivoquei um pouco, mas agora chegou o momento. Irmão Wagner, o que falar sobre testamentos? Especialmente nesta época em que estamos vivendo, de pandemia, e isso trouxe uma desestabilidade financeira para algumas famílias. O que falar sobre esse assunto? Bom, irmão Joel, nesse livro Conselhos sobre Mordomia, tem um capítulo praticamente inteiro falando sobre isso, né? Eu acredito que muitas pessoas pulam esse capítulo porque o tema aqui é preparo para a morte, né? Então, as pessoas se assustam porque está aqui escrito preparo para a morte, né? E muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil, em outros países é mais comum o testamento. Aqui no Brasil não é tão comum, as pessoas não costumam fazer tanto testamento, porque justamente elas imaginam que quando faz o testamento está chamando a morte, né? Quanto na realidade não é verdade, na verdade essas pessoas estão equivocadas, né? Outros países, eles prezam pelo testamento, às vezes pessoas bem novas, né? A partir de quando já autorizadas pela lei, já fazem o seu testamento. Porque isso é uma questão de organização. A pessoa, quando não faz um testamento, muitas vezes pode deixar um conflito após a sua morte, não é mesmo? Então, quando uma pessoa morre, pelo menos aqui no Brasil, quero falar aqui das leis do Brasil, é realizado um levantamento para apurar todos os bens e direitos deixados pelo falecido. Após esse levantamento, é feita uma partilha entre os herdeiros. Porém, se não houver testamento, os bens serão distribuídos e divididos aos herdeiros conforme a sucessão legítima, conforme a lei do país, né? Nesse caso, é a lei que determina quem vai receber aquele recurso, não é isso? Aqui no Brasil segue a ordem da vocação hereditária, né? Os ascendentes, depois os descendentes, enfim. Então, vai seguindo o rito da lei, na falta dos descendentes, os ascendentes, os cônjuges, enfim. Mas pode acontecer que a pessoa queira deixar os seus bens para outras pessoas, e não aquelas estabelecidas apenas na lei, né? Ou seja, a lei fala dos ascendentes, dos descendentes, enfim. Bom, eu queria deixar uma propriedade para a igreja, né? Mas se ela morre e não fizer, venha falecer, venha descansar, e não fizer um testamento antes, ela não vai poder deixar esse patrimônio para a igreja, né? Então, a irmã Ellen White vem falando aqui sobre o preparo para a morte, a importância de fazer um testamento. Inclusive, gostaria de frisar aqui, na página 328, diz assim: os testamentos devem ser feitos de acordo com as prescrições legais. Depois de feitos, podem ser conservados durante anos, sem prejuízo. Isso é verdade, na lei do Brasil também. Na verdade, a pessoa pode fazer um testamento e a qualquer momento ela pode mudar esse testamento. Ela pode alterar. Não, eu deixei uma propriedade, eu vou deixar mais uma propriedade. Ela pode ir lá e alterar. Antes da morte, tudo pode ser feito. Ao passo que se continua a contribuir para a obra à medida de suas necessidades. Então, pode ficar fazendo essas alterações. Olha só o que a Ellen White fala. A morte, meus irmãos, não se antecipará um dia sequer, por ter desfeito o vosso testamento. Então, a Ellen White, já sabedora, né, desse medo, ela falou, olha, não vai antecipar um dia sequer se você fizer o quê? O testamento. Ao dispor de vossos bens por testamentos a favor de vossos parentes, não vos esqueçais da obra de Deus. Então, no testamento ali, você pode colocar o que você vai deixar para os seus parentes. Aqui na lei brasileira, no Código Civil, isso inclusive está no artigo 1862 e artigos seguintes, você pode dispor apenas de 50%
os outros 50% vai ficar para herança necessária. Agora, outros países, você pode dispor do que você quiser, isso vai depender da lei do país, né? Então, hoje, nós já recebemos muitos irmãos que querem e têm o desejo de fazer o testamento. Eu mesmo, quando estava no escritório, em alguma das associações que trabalhava, que já trabalhei, eu já recebi irmãos, já orientei irmãos, e tem um outro documento, outro mecanismo também, tão eficaz quanto o testamento, como o testamento, é também a doação, né? Muitos irmãos querem em vida doar algum patrimônio, algum bem, pode fazer de acordo com a lei, com o Código Civil aqui no Brasil. Eu acredito que em outros países é bom observar o que diz a lei, mas o importante é que você pode dispor, sim, de alguma propriedade para a obra, para o andamento da obra, enfim, se você sentir esse desejo no coração. Eu gostaria de deixar aqui para os irmãos um texto de Primeiros Escritos na página 57, ainda tenho tempo? Ainda tenho tempo, né? Diz assim, olha: casas e terras serão de nenhuma utilidade para os santos no tempo de angústia, pois terão de fugir diante das turbas enfurecidas. E nesse tempo, suas posses não podem ser liberadas para o progresso da causa da verdade presente. Foi-me mostrado que é vontade de Deus que os santos se libertem de todo embaraço antes que venha o tempo de angústia e façam um concerto com Deus mediante sacrifício. Se eles puserem sua propriedade no altar do sacrifício e ferventemente inquirirem de Deus quanto ao seu dever, Ele lhes ensinará sobre quando dispor dessas coisas e estarão livres no tempo de angústia, sem nenhum estorvo para sobrecarregá-los. Vi que se alguém se apegar à sua propriedade e não inquirir do Senhor quanto ao seu dever, Ele não fará conhecido esse dever, sendo-lhes permitido conservar a sua propriedade. E no tempo de angústia, isto virá sobre eles como uma montanha para esmagá-los, e eles procurarão dispor delas, mas não será possível. Ao ouvir alguém lamentar assim, diz a irmã Ellen White, a causa estava definhando, o povo de Deus estava perecendo de fome pela verdade, e nenhum esforço fizemos para suprir a falta. Agora, nossa propriedade de nada vale. Se tivéssemos permitido que ela se fosse acumulado tesouro do céu. Primeiros Escritos, na página 57, isso aqui está retratando o que em breve vai acontecer. Com essa pandemia, nós já começamos a vislumbrar isso. Então, muitos irmãos estão procurando a obra, irmãos que não têm herdeiros necessários, não têm para quem deixar os bens. Se essas pessoas descansarem no Senhor, esses bens vão para o governo, não é isso? E o quanto poderia ser feito, né, com essas propriedades na obra do Mestre. Então, eu deixo aqui o meu apelo. Não vai, a Ellen White diz que não vai reduzir um dia sequer da vida, né? Antecipar nem um dia sequer. Faça o testamento e os jovens a partir de 16 anos, o testamento público já podem fazer também, e qualquer tipo de testamento a partir de 18 anos de idade. Então, esse é um documento muito necessário e pouco realizado aqui no Brasil, né? Nos demais países já tem esse costume de fazer o testamento. Ok, muito obrigado, irmão Wagner. Ficou muito claro aí para nós. O irmão Wagner, além de ser pastor, de ser tesoureiro, ele também é advogado. Então, ele fala dos testamentos aí com bom conhecimento, né? E é interessante, em algumas ocasiões que eu tive o prazer de conversar com alguns idosos acerca do testamento, eles receberam assim, irmão, que bom que o irmão veio me ensinar como é que faz. Eu estava preocupado, eu queria fazer, mas eu não sabia como fazer isso. Então, isso além de ser uma bênção para a obra de Deus, para os nossos vozinhos aí queridos, né? É uma bênção para eles ter alguém mais jovem que possa ajudá-lo a resolver essa situação, né? Só um detalhe, irmão André. Sim. É bom lembrar que
no Brasil existem 4 tipos de testamentos, né? O testamento público, que é lavrado pelo tabelião no cartório, né? O testamento particular, elaborado pelo próprio testador, né? Ou por um terceiro na presença de 3 testemunhas. O testamento cerrado, que o nome já diz, porque é um testamento fechado, né? Escrito pelo testador ou alguém por ele indicado. E só ele tem conhecimento disso, né? Depois é aberto quando ele morre. E o último testamento, que não é o nosso caso, é o testamento militar. Mas é um documento super necessário, né? Para a pessoa que quer dispor de seus bens, inclusive deixando algo para a obra de Deus. Muito bem. Muito obrigado, irmão Wagner. E agora nós vamos à nossa última pergunta. O tempo passou rápido, né? É um assunto tão gostoso, tão especial. Vocês viram que o irmão Joel já estava animado aí em dizer o que aconteceria se todos esses planos, as ofertas, dízimo, segundo dízimo, primícia, se tudo isso aí fosse colocado em prática. Então, querido irmão Joel, diga para nós quais seriam os resultados se a igreja atendesse aos apelos de mordomia. Muito bem, irmãos, eu poderia falar muita coisa neste sentido, mas eu quero, em vez de eu falar, eu quero que Deus fale através da sua palavra. No livro Atos dos Apóstolos, na página 75, está escrito assim: se o dinheiro entrasse para a tesouraria, de acordo com este plano divinamente recomendado. Que plano? No contexto ali a gente vê que é o plano de tudo que falamos aqui. Dízimos, ofertas, testamento, tudo isso aí está envolvido. Se o dinheiro entrasse para a tesouraria de acordo com este plano divinamente recomendado, a 10ª parte do que ganhamos e as ofertas liberais, haveria abundância para o avançamento da obra do Senhor. Eu quero ler só mais 2 textos, tem muitos, mas eu vou ler só mais 2. Um outro está no mesmo livro, na página 338. Se os professos cristãos levassem fielmente a Deus os seus dízimos e ofertas, o divino tesouro estaria repleto. Por que que nem sempre está repleto? É porque às vezes tem alguns irmãos que levam, mas não levam fielmente, como está escrito aqui. E às vezes nem todos levam, alguns levam, outros não. Mas o texto aqui fala, se os professos cristãos levassem fielmente, se todos levassem fielmente a Deus os seus dízimos e ofertas. Eu quero destacar esse detalhe aqui, irmão, porque em todos esses textos fala de dízimos e ofertas. Faz cerca de um mês, mais ou menos, que um irmão bem experiente, antigo na igreja, de muito conhecimento, ele me ligou, não que mora distante, ele me ligou e falou, irmão, eu vi uma pregação aí na TV Conectado sobre primícias. Não pode pregar isso, irmão. O irmão é o líder aí da TV Conectados, o irmão não pode deixar pregar sobre primícias. Dízimo sim, agora primícia não. E ele falou comigo mais de 1 hora. Ele tem quase que a Bíblia na cabeça, e eu fiquei ouvindo ele falando ali. Tem muitos irmãos que pensam assim, levou o dízimo, ele já cumpriu, e leva só o dízimo sequinho ali. Mas não é isso que está escrito. Todos esses textos aqui falam, se os professos cristãos levassem fielmente a Deus os seus dízimos e ofertas, o divino tesouro estaria repleto. E o último texto está no livro Conselhos sobre Escola Sabatina, páginas 137 e 138. Diz assim, olha, se todos... Lembra que eu destaquei aquele detalhe que alguns levam, outros não? Aqui fala, se todos os que se dizem filhos e filhas de Deus fossem conscienciosos em sua obrigação para com Deus e o próximo, no que diz respeito
a dízimos e ofertas. Haveria abundância no tesouro para sustentar a obra de Deus nos diferentes ramos em todo o mundo. Não é maravilhoso isso aqui? O irmão André Devay explicou sobre o destino das ofertas, o irmão André Tavares falou sobre o destino do primeiro dízimo e primícias, e depois o irmão André Devay falou sobre o destino do segundo dízimo. Aqui fala que se todos fossem conscienciosos em sua obrigação para com Deus quanto aos dízimos e ofertas, dízimos no plural e ofertas no plural, haveria abundância no tesouro para sustentar a obra de Deus nos diversos ramos, ramo da construção, assistência social, material missionário, salário dos missionários, haveria para atender em todos os ramos, nos diferentes ramos, em todo o mundo. É isso aí que aconteceria se todos nós correspondêssemos aos apelos que Deus nos faz ligado à mordomia. Muito bem. Então aí está, queridos irmãos, queridos amigos, nós agradecemos muito a Deus por esses momentos tão especiais que nós estivemos aqui estudando a sua palavra, estudando esses pontos. Nós esperamos que tenha esclarecido aí algumas das suas dúvidas. Eu quero agradecer aqui, irmão Joel, é o diretor aqui do nosso estúdio no Brasil e é também o diretor de mordomia aqui da União Sul Brasileira. O irmão André Tavares é diretor, é tesoureiro e secretário da União Sul Brasileira. Irmão Wagner Guidini, que é o tesoureiro e diretor de mordomia da União Norte Brasileira. Nós agradecemos a cada um desses irmãos e, como o irmão Joel falou, estamos no nosso segundo dia do nosso seminário de mordomia cristã, Colaboradores de Deus. Queridos, e por falar nisso, eu quero concluir com vocês o nosso momento lendo o que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 8 e 9, que dizem assim: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos colaboradores de Deus. E temos aqui o privilégio, nesses dias estamos estudando aqui como cooperar com Deus, como colaborar com Deus da melhor maneira possível. E a questão de mordomia não é simplesmente colaboração, mas é uma questão de honra. O livro de Provérbios foi o texto que lemos para a abertura de nossa mensagem, do nosso culto de hoje, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens. Sabe, quando nós dedicamos ao Senhor, nós não estamos simplesmente sendo fiéis, nós estamos honrando àquele que tem abençoado as nossas vidas. Quando nós dedicamos ao Senhor o primeiro daquilo que nós temos, o primeiro fruto que recebemos, Ele vai abençoar toda a colheita. Quando dedicamos ao Senhor o primeiro filho, Ele abençoa toda a nossa família. Quando dedicamos ao Senhor os primeiros momentos do nosso dia, Ele abençoa todo o restante do nosso dia. Isso é honrar ao Senhor. E aí, receber do Senhor as bênçãos que vêm de suas mãos. E, para a conclusão, nós lemos: para que o homem não perdesse os benditos resultados da caridade, nosso Redentor formou o plano de alistá-lo como coobreiro seu, como colaborador seu. O plano de sermos colaboradores de Deus vem dele. Ele deu a nós. Deus poderia ter atingido o seu objetivo de salvar os pecadores sem o auxílio do homem, mas sabia que o homem não poderia ser feliz sem desempenhar uma parte na grande obra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que verdadeiramente nós sejamos colaboradores de Deus. Que o Senhor nos abençoe.
Amém. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, através dos séculos do seu amor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim, plena liberdade alcançarei enfim. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Que Deus seja louvado por este maravilhoso hino que mostra a importância de estarmos firmes nas promessas de Jesus. E agora nós vamos concluir este culto orando. Teremos uma oração dirigida pelo pastor André Tavares. Se você puder, nós o convidamos para que se ajoelhe juntamente conosco enquanto vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai que habita o mais alto dos céus, em nome de Jesus, nos colocamos ante a Tua presença, agradecidos pelo trabalho realizado nessa noite. Te agradecemos por todo o seminário que está sendo realizado, que o mesmo encontre um lugar especial em nossos corações. Sensibilize o nosso coração para ouvir a voz do Espírito Santo, nos advertindo, nos admoestando, nos incentivando a sermos mordomos fiéis. Cuida da nossa família, cuida dos nossos familiares, dos nossos amigos, cuida especialmente daqueles que nos assistem. Abençoe que cada um possa dedicar todos os seus recursos ao Senhor, dedicar todo o seu ser ao serviço do Senhor, e assim o Senhor possa nos usar como teus instrumentos para auxiliar aqueles, especialmente aqueles que sofrem. Perdoe todos os nossos pecados e dá-nos a tua companhia ao longo da nossa existência. Nós te rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos chegando ao final de mais este programa. Agradecemos a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de estarmos
conectados com os irmãos, apesar de lugares diferentes, mas todos adorando a Deus e aprendendo mais de sua palavra. Agradecemos a todos que estiveram conosco aqui, o pastor André Tavares, o pastor André Devay e também o pastor Wagner Guidini. E, como já mencionamos, hoje é apenas o segundo dia deste seminário. Mas o seminário não termina hoje, ele prosseguirá amanhã, logo em seguida a lição interativa, sábado, e terá o seu término no domingo. E nós contamos com a presença de todos vocês até o final deste programa e que Deus abençoe ricamente a todos. Desta forma, nós concluímos este programa em nome de Jesus.